Fala pessoal, Lê aqui e eu estou aqui para falar um pouquinho da treta da Mihoyo, a polêmica da 4.4 do aniversário e tal, né? Eu quero muito falar sobre isso. Eu tenho uma opinião formada por causa da minha área de atuação. Eu literalmente trabalho com análise empresarial. Nunca trabalhei numa multinacional, trabalhei numa nacional, mas mesmo assim a questão empresarial e a administração empresarial ela é meio que universal. O que muda é o fator humano. Eu vou adentrar mais sobre isso e eu quero usar muito aqui a base do vídeo do Lito, porque acho que de todos que abordaram essa treta, o problema ele foi o que melhor fez um resumo, né? Eu queria fazer esse resumo, só que poxa, o Lito fez tão bem que eu vou usar a base aqui para eu, a partir dessa base, desenvolver o pensamento. Não é querendo também dar uma carteirada, mas eu só quero dizer que o meu pensamento, ele vai ser entre aspas, científico, com base em coisas que aconteceram, tá bom? Então vamos aqui, não só uma análise do porquê temos esse problema, da minha análise de como eu acho que a análise e a ação da empresa, e dar alguns checkmates que para mim são óbvios, e eu não preciso nem de muitos dados, mas os dados também corroboram com a minha afirmação e também outras coisas. Vamos lá, tá bom? Galera, como é que vocês estão? Se inscreva aqui no canal do Lito, tá, pessoal? Deixa eu ver que eu sempre esqueço isso, às vezes não tem, né? É que tem gente que não gosta que faça um react e eles deixam na descrição que não quer que o vídeo faça react, né? Vamos respeitar, né? Qualquer coisa, Lito, ainda contato aí, beleza? Hoje trazendo pra vocês um daqueles vídeos onde eu informá-los e compartilhar com vocês a minha opinião pessoal sobre um determinado assunto. E o assunto da vez é a polêmica que a comunidade chinesa está lançando sobre Genshin e a Royal acompanha há mais tempo, sabe que eu não gosto de fazer vídeo falando sobre. Eu simplesmente não sou bom em falar de coisas ruins e ficar xingando. Mas levando em conta que o comentário com mais curtidas e respostas do meu último vídeo foi pedindo pra eu abordar esse assunto, aqui estão. Eu gosto de falar mal. Eu sou uma pessoa que gosta de falar mal. Lê, por que você gosta de falar mal das coisas? Eu não gosto de falar mal. Eu gosto da análise que você faz para dar tal opinião. Eu sou uma pessoa que muito mais gosta do método do que propriamente do resultado. Ou seja, não é que eu gosto de falar mal. É que às vezes falar mal você tira um peso do coração, mas eu gosto de elogiar também. Eu gosto de falar das coisas boas, falar análise, pensar em análise. Ou seja, você faz uma análise, tá bom? Mas é mais ou menos isso daí. Chega de enrolação. Bora começar esse vídeo para falar de... Tudo começou com a live de anúncio da versão 4.4 do jogo, com a presença da nova encarnação do famoso Ritual das Lanternas de Liyue, que por sua vez representa o Ano Novo Chinês. Para quem não sabe, as atualizações de Ano Novo Chinês são as que a Royal costuma ser mais generosa. Tem skin gratuita de personagem 4 estrelas, paga de personagem 5 estrelas, tem bastante gemas grátis e a opção de adquirir gratuitamente um personagem 4 estrelas de Liyue à sua escolha. Diferente nessa atualização comparada aos rituais da lanterna anteriores. Absolutamente nada. E esse é o problema, porque dessa vez, diversos motivos que se tornaram uma bola de neve, a comunidade esperava muito mais. O primeiro motivo, o que eu entendi, tem a ver com vazamentos e rumores. Eu não acompanho essas coisas mas pelo visto, encontraram vazamentos que um item capaz de deixar o jogador escolher a skin do jogo gratuitamente seria implementado. Eu não acredito que o pessoal caiu nessa, gente. Mas por incrível que pareça, pessoal, acho que até o Lito vai achar. A comunidade de vazamento do Genshin, ela é uma comunidade amplificadora. Ela meio que cria os discursos e depois eles amplificam elas. Mas por incrível que pareça, é a menor comunidade que se tem do Genshin. Você tem várias subcomunidades, porque o Genshin é um jogo muito grande e com muitos jogadores. E como ele é um jogo que não tem muita coisa, meio que os próprios usuários fazem a sua diversão. Seja, por exemplo, bully, exploração, desafios, brincadeiras, vídeos e os tão famosos análises, leaks e o que eu mais gosto dentro da comunidade, que são os abismos e os torneios com base no abismo. Essa parte das pessoas que estão falando que o estopim foi as skins, foi as promessas, foi os vazamentos, obviamente os vazamentos têm um peso, mas a comunidade de vazamento sempre foi histérica, sempre. Então não é exatamente ela que está impulsionando. Ela tá lá, ela sempre esteve lá. Como eu te falei, foi a comunidade de vazamento que fez a carta da Yoi lá
fez a carta da Ioi quando ela lançou, reclamando que a Ioi tava com vários bugs. Então, lá dentro da carta tava o pessoal pedindo para melhorar a força dela, que ela tava bem fraquinha. Mas foi essa comunidade de vazamento que viu, gente, a Ioi veio com muito bug, ela não foi polida, temos que melhorar. Aí com o tempo a empresa foi lá para manter a sua imagem, desenvolvendo as melhorias na Ioi. Fala Ioi porque eu literalmente vivi isso daí. Então, esse primeiro ponto, eu acho que ele não é nem o início, sempre esteve lá, próximos pontos que realmente são o estopim, porque meio que isso daí é meio pra cá, tá? O problema é a China, vamos lá ver. Que seria uma das recompensas inclusas no Ritual das Lanternas. Todavia, não foi esse. Trata-se de um projeto de colaboração da Hoyo com a Sony. Teve um monte desses. Os que comprarem um PlayStation 5 na China receberão esse tal item de escolher skins, que na verdade só funciona para skins de personagens 4 estrelas. Lista da China, tá? A comunidade alterou o rumor e digitou em coisas que a empresa nunca de fato. Já nasceu uma raiva e uma frustração a partir daí. Esse eu acho que de todos os pontos é o mais fraco. Já vamos entrar pro próximo. O segundo e maior motivo é uma dor de cotovelo crescente da comunidade de Genshin em relação ao jogo Honkai Star Rail. Putz, Honkai Star Rail, essa aí é o ponto principal, tá bom? E dor de cotovelo que o Lito falou aqui, isso resume muito, mas o efeito é um pouquinho mais complexo, vamos lá. É propriedade da Royoverse. Tudo começou com o anúncio do personagem Dr. Rachel, o personagem 5 estrelas que seria distribuído gratuitamente aos jogadores de Star Rail. Isso foi motivo de murmurinho na comunidade de Genshin mas agora que o personagem foi lançado e ainda por cima pra caramba, a ferida abriu de novo, já que a única vez que a comunidade de Genshin recebeu um personagem 5 estrelas gratuito, a Aloy, literalmente a pior personagem do jogo. Vale destacar que o Dr. Rachel foi oferecido gratuitamente por forma de agradecimento à comunidade por ter apoiado o jogo, que acabou vencendo diversos... Esse ponto aqui, tá bom, vamos lá. Eu percebo que o vale do conhecimento comum bate muito em mim, né? Porque eu olho todas as ações que a MiHoYo toma, mesmo elas não sendo as melhores ações, porque o perfil da empresa é um perfil muito, muito conservador. E, sinceramente, se colocasse as ações dentro de uma calculadora, as ações da MiHoYo da Royoverse seriam as mais acertadas possíveis. Eu não sei o nome dele, desculpa. HMC Gamer BR, ele deu bons exemplos lá, mas com a questão exatamente disso daí, as análises que a empresa está fazendo para cada jogo é condizente com o estado que o jogo está, tá bom? Então, meio que as pessoas estão... Então, se tem uma lógica estabelecida com as ações da empresa, e isso nunca me gerou choque, eu posso não gostar, eu posso ter análises melhores, agir como uma empresa, elas ainda têm lógica. Isso não é defendendo a empresa, tá bom? Eu só tô falando que tem certa lógica e que, como tem certa lógica, todas as ações da empresa são conectadas. O problema real mesmo, gente, é que as pessoas, os usuários comuns, não são administradores de empresa, nada. Eles literalmente têm o que gostamos de chamar de informação ou conhecimento por simbiose. Pega ponto A, ponto B e ponto C, faz uma lógica simples, tira uma conclusão. É isso que o público está fazendo, né? Por isso que eu estou querendo falar sobre isso só para explicar. A conclusão pode ser a mesma, mas a lógica desses pontos tem que ser um pouquinho melhor trabalhada. Então, se para o amigo certas coisas que eu vou falar é óbvio, é porque elas estão na sua base de conhecimento. Poxa, nem todo mundo vai saber sobre tudo, né? Aquele paradoxo de quanto mais você é especialista em algo, mais você precisa ser ignorante em outras coisas para poder se focar. Acho que é a teoria da viseira do cavalo, acho que é alguma coisa assim, não lembro, né? É que esse sistema é tudo em inglês, aí eu abrasileiro eles por causa dos estudos, tá? Mas vamos continuar. Prêmios relevantes na indústria dos videogames. Prêmios estes que Genshin bem venceu em anos anteriores. Os jogadores nunca foram recompensados da mesma forma.
eu não sei se eu comento agora ou se eu deixo. Vou deixar o Lito terminar o raciocínio, aí depois eu vou entrando com base. Alguns jogadores afirmam que é um absurdo que a equipe da Royoverse seja mais generosa com as recompensas de Star Rail que com as de Genshin. Vou dar uma ideia aqui pro pessoal, mais ou menos, de como funciona o produto estrela. Essa teoria administrativa que eu acho que ela é mais comum. Ela é até extremamente muito simplista. Ninguém usa ela de fato, mas ela é muito mais uma teoria para você entender os conceitos. Você vai usar mais água no carro que está mais sujo ou menos sujo. Você vai lavar um carro que está limpo ou você vai lavar o carro que está sujo. Tempo, dinheiro são os recursos mais preciosos para qualquer empresa. Tempo é mais precioso para empresas grandes do que dinheiro. Porque dinheiro você consegue, né? Você consegue. O que você precisa é administrar o seu tempo. Então, por isso que um jogo mais novo, que precisa se estabelecer, ele precisa fixar uma nova comunidade. Então, por isso que um jogo mais novo, que é o Honkai, ele está recebendo um tratamento especial. Eu já explico do porquê isso não aconteceu com o Genshin, tá bom? É um erro do Genshin. E o Lito vai explicar isso. E segundo eles, é um jogo muito maior e o lucro gerado por Genshin é o que sustenta os outros jogos da empresa. Essa ideia do pessoal, gente, é uma empresa. Ela está visando lucro. Ela está visando não só lucro, mas estabilidade financeira. Então isso de merecimento, gente, não é assim, tá bom? Empresas não pensam, eu vou dar aqui porque eu mereço. Não, é binário, é um sistema binário no sentido de você é muito mais uma calculadora, tá bom? Então eu sei que para muita gente, a gente merece, não é merecimento, estratégia, ok? Mesmo que a empresa esteja fazendo algo errado, ela está fazendo algo errado tentando acertar. O pessoal do Honkai não é mais bonzinho. O pessoal do Star Rail não é mais bonzinho. São estratégias específicas que estão tentando atingir um plano específico. O pessoal do Honkai não é mais generoso. Muito pelo contrário, eles são mais estratégicos, tá bom? Ou seja, eles estão sendo só mais inteligentes. Menos aqui. Então não pense que o Genshin deu muito mais dinheiro para a empresa, então tinha que ter mais investimento para cá. Não é assim que funciona, tá? É muito mais diferente. Você não pode focar todo o seu dinheiro em nenhum investimento. O pensamento mais claro é: se o Genshin com o mínimo retornando o máximo, eu não vou mexer, tá bom? E eu vou explicar disso um pouquinho mais para frente. Então esse é o pensamento. Por isso, eu nem vou falar sobre diversificação de mercado agora. Vamos pro próximo. Essa afirmação está simplesmente errada. Não existe uma única equipe da Royo. Perfeito. A equipe que gerencia Genshin não é a mesma equipe que gerencia Star Rail. Não é justo culpar uma equipe que a outra deixa de fazer. Isso é muito verdade. Gente, eu sei que a MiHoYo... eu vou dar um exemplo aqui. Ele é muito cartunesco, não leve. É porque o pessoal, principalmente em rede social, ele é muito literário. Eles nunca tentam entender o raciocínio. Entenda o raciocínio, tá bom? Quando você dá um exemplo, uma alegoria, não tente extrapolar esse exemplo. A MiHoYo é uma empresa fundo de quintal que do nada virou nacional, tá bom? É uma empresa fundo de quintal que do nada virou nacional. Você está falando isso para diminuir a empresa? Tá falando, não. Entenda, empresas são capitais, são capital humano aferido à experiência, aferido a recursos. Tá bom? É simples. A MiHoYo, a Royoverse, não tem qualidade de capital homogêneo para tomar todas as suas situações. Ela vai ter o funcionário mais bem estabelecido, mais criativo, ela vai ter equipes melhores e por ela não ser uma empresa com tempo de mercado, ela não consegue desenvolver os seus talentos internos brutos, tá bom? É simples. Então o que aconteceu? Falando é simples, do que não é um pensamento de, não é um pensamento de, oh meu Deus, não preciso, não, são ações, são escolhas. Então, equipes, a sua melhor equipe, que era a equipe que fez o Genshin, foi levado com mais tempo, estabilidade e recursos para fazer o Honkai. Não por isso que o Genshin ficou meio bambando, porque os melhores não estavam aqui. Os nossos, entre aspas, melhores foram para outro jogo.
para treinar outro jogo, para fazer a diversificação de mercado, que eu já vou entrar para isso daí. É culpa da equipe de Star Rail que a equipe de Genshin é marrada. Segundo, Honkai Star Rail não é um jogo pequeno, muito pelo contrário. Em novembro... Para você fazer análise de mercado, não é monetário que você tem que fazer as análises. Tem que fazer as análises, vamos lá. A questão de complexidade de investimento que você faz para uma empresa não é visando o seu lucro imediato, é visando um lucro futuro, administração de recursos, administração de RH e administração das suas congruências interligadas. Ou seja, não importa se o Honkai está dando muito lucro agora. Empresas buscam, principalmente agora, a empresa que ela é uma Hoyoverse, que não é mais uma empresa caça-níquel, basicamente, ela nunca foi, mas é questão de estabilização. É como você caracteriza empresas, tá? Independente, sobre grande ou pequeno, a comparação é sobre comparativos, comparar Genshin com Honkai. Ou seja, aí tá mostrando, então mesmo que o Honkai seja uma empresa grande, você não tem que comparar Honkai com outros. Honkai tem que ser comparado com Genshin. Porque o cálculo de grandezas, agora a MiHoYo, porque ela tem o monopólio desses certos estabelecimentos. A MiHoYo, ela está fazendo a gestão de público interno dela e tentando diversificar o público. Por isso que Genshin não pode ser um jogo que agrade todo mundo, porque a MiHoYo está fazendo um ecossistema próprio. Ela está tentando diversificar o seu público em jogos diferentes, tá bom? Porque isso, como sempre, é a atitude administrativa mais conservadora que você tem, tá bom? Então, nessa análise, o Honkai não é pequeno, mas o Genshin é maior. Então, essa é a análise que tem que ser feita. Não é para comparar o Honkai com outros jogos, porque se fosse para comparar o Honkai com outros jogos, a análise teria que ser muito, muito, muito mais precisa. Eu teria que pegar ações, pegar a própria imagem, pegar a imagem desses jogos perante ao público, teria que comparar muito mais. E por que eu vou fazer isso, se não é isso a principal estratégia da empresa? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Em dezembro de 2023, ele foi o gacha game com o terceiro maior lucro estimado, e em dezembro de 2023 teve o segundo maior lucro. Genshin continua sendo o gacha game mais lucrativo até nos seus meses ruins, mas Star Rail é sim um jogo autossustentável e vai muito além disso. É um jogo lucrativo que a maioria das empresas concorrentes teriam como seu produto. Outra coisa que eu tenho ouvido algumas... Perfeito o que o Lito disse agora. Teriam como seu produto principal. Essa aí é a principal estratégia que a MiHoYo tá fazendo aí. Ela é bem óbvia, tá bom? Eu acho que poxa, já faz uns 2 anos que boa parte dos Theorycrafters e do pessoal que é mais administrativo, se pode dizer assim, é a comunidade que analisa mais a empresa, o comportamento da empresa. Sim, ela existe, tá? Não, eu não faço parte dela, não. Eu trabalhei com isso por anos. Isso, análise de dados queima neurônio, porque é muita coisa. Principalmente porque a gente faz análise de dados da empresa, só que a gente está sendo extremamente palpiteiro. A gente tem 1% dos dados que essas empresas têm, tá bom? Então vamos por base de como as empresas trabalham referentes a isso daí. De novo, outras empresas. Então, se a MiHoYo está dividindo seus recursos para o Honkai, tem um objetivo. Seria muito mais vantajoso para a empresa, para o Genshin, focar todos os seus recursos e tempos no Genshin. E por que ela não faz isso, então? Porque não é isso que ela quer, basicamente. Mas vamos lá, próximo ponto. Pessoas comentarem na comunidade de Genshin é que o Dawei, o CEO da Hoyo, já admitiu que Honkai Star Rail é o seu jogo favorito. Ai, como o pessoal tenta fazer narrativazinha. Claro que é o jogo favorito, é o jogo que criou a empresa, caramba. É o jogo que alavancou, é o jogo do coração dele, é o jogo que ele investiu. Só que você acha que empresa é uma monarquia, que ele faz o que ele quer lá? Não, tem conselho administrativo. Poxa, gente, empresas não são famílias. O CEO quer que dê foco só... Não, gente, pelo amor de Deus. Empresas são organismos complexos que têm várias camadas de proteção e projeção, tá bom? CEO, e convenhamos que CEO hoje em dia nas empresas é basicamente o cargo, cara da empresa para tomar tapa, tá? Desculpe, o conselho tem muito mais poder em 90% das empresas, tá bom? Boa parte do CEO é o rosto bonito para tomar tapa. E por algum motivo, pecado gravíssimo.
Mais uma vez, as pessoas que estão dizendo isso estão erradas, estão Sim. espalhando informações falsas. Eu não digo que é uma informação falsa, porque você não tem a verdade em si. Mas eu acho que é uma análise rasa. Porque o pessoal fala, vamos lá, é o jogo preferido dele, é o meu jogo favorito. E daí? O que a gente pode tirar disso? É o jogo favorito dele. Logo, ele vai queimar dinheiro, queimar público, tomar péssimas decisões. Todo mundo vai fechar os olhos para as péssimas decisões que eles estão tendo, porque ele quer colocar dinheiro no jogo falido. É jogo falido porque não é o primeiro Honkai, tá? Não é o Star Rail, não. Você tá vendo que a partir de um link muito frágil, o pessoal tá criando uma teoria da conspiração? Isso é muito... Eu sei que tem outras coisinhas, mas vamos lá. O que realmente aconteceu é que em um evento presencial de Honkai, o Dawei se emocionou em um discurso e disse que Honkai Impact era o projeto da vida dele e seu jogo favorito de todos os tempos. Ele estava falando de Honkai Impact, não de Honkai Star Rail. A galera tá misturando as histórias pra tentar vilanizar. O quê? Sério que o pessoal confundiu? Acho que o pessoal não confundiu, não. Eu tô há um tempinho já ouvindo esse fuxiquinho idiota aí, mas eu sempre vi o pessoal chamando de Honkai Impact. Sempre, em tudo que é canto. A menos que agora o pessoal, pra fazer uma narrativa, né? Lógico que as fajutas precisam de narrativa, então logo o pessoal deve ter feito. Mas eu nunca vi ninguém, até no Twitter, falando que era do Honkai, não do Star Rail. Do Honkai Impact, não Honkai Star Rail. Até será que é por nomes parecidos? Por esses e diversos outros motivos, se iniciou um boicote na comunidade chinesa de Genshin Impact, que estão especialmente revoltados pela falta de novidade na atualização do Ano Novo Chinês e alguns comentários infelizes feitos na live da 4.4. Novidade? Eu não acho que seja novidade, não. Eu acho que é porque as ações da empresa deram uma falsa percepção de público. O próprio Litter vai falar isso mais ou menos. O boicote consiste em deixar de seguir as redes sociais de Genshin Impact e da Royal Verse. A conta Tá certo. chegou a perder mais de 1 milhão de seguidores Tá nas redes certo. sociais chinesas. Vamos lá, gente. O pessoal pode achar que eu tô sendo... você tá protegendo a empresa. Gente, a empresa, ela só tá fazendo o que ela sempre fez. Sempre fez. Sempre. Eu sei por que ela faz isso. Esse é o único motivo. Então tá certo? Claro que não. Claro que não. Mas a minha jornada administrativa é ocidental, não é oriental. Lá o pessoal pensa em outras coisas. Por isso que lá a administração tem a mesma base, mas as suas conexões são diferentes. Ou seja, o recurso humano é o que muda, mesmo que as teorias administrativas não. Então lá eles tomam as ações com base na cultura chinesa. Por isso que as únicas mudanças, as únicas vezes que nós vimos a MiHoYo quebrar essa máscara de perfeição que a empresa quer criar, que é para não... impactar os desacordados. Os acordados já estão acordados e os acordados ficam no jogo. Então, para que eu vou me preocupar com eles? Eu não posso acordar quem tá dormindo. É acordar o desacordado. Então, logo, o que ela precisa é criar uma máscara de perfeição para os desacordados não acordar, que é a máxima engajada, que é basicamente o casual, que não importa, não liga tanto. E como eles lá têm os dados reais, eu acho que eles, com base nos dados, estão tomando as melhores decisões com base nos dados. O problema é que dados muitas vezes mentem. Então é só isso. Então eu não acho que a empresa está tomando as melhores decisões, mas ela está tomando decisões racionais, mesmo que o resultado seja errado. Só isso que eu tô falando, para o pessoal não achar que eu tô passando pano. A empresa, ela é extremamente conservadora e mesquinha, disso não tenho a menor dúvida. O clássico dar uma estrela e todo tipo de baixa avaliação ao jogo também são... Eu dei baixa, amor, minha nota no Genshin tá 1 até hoje. Até hoje eu amo o jogo, mas eu amo muito mais porque eu aprendi a gostar do jogo. O jogo não fez muita questão de eu gostar dele, não. Tem gente indo mais longe e desinstalando o jogo por completo. A minha tá certo. Vai voltar, a não ser que a Rui prepare algum novo tipo de recompensa especial. Enfim, se você queria uma reportagem com os fatos... Nossa, gestão de comunidade... Graças a Deus, eu sempre trabalhei muito mais com financeiro, mas eu já falei com o pessoal de gestão de comunidade. Eu nunca trabalhei com gestão de comunidade, mas a gestão de comunidade em empresas eletrônicas é insuportável. Jesus Cristo. Quando você trabalha com recurso humano, é o recurso mais relativo, é insuportável. Eu já vou explicar do porquê, então, a gestão de comunidade do Genshin é tão, entre aspas, ruim. É ruim, mas tem os seus motivos.
É basicamente isso. Daqui pra frente o vídeo vai ser apenas sobre as minhas opiniões pessoais. O que eu acho sobre boicotar a Arroio dessa forma? Independente do motivo, como jogador, eu acho ótimo. O consumidor está exercendo seu direito de exigir um produto melhor. Enquanto estiverem fazendo isso de forma saudável, sem sair ameaçando ninguém, ameaçando o desenvolvedor ou jogando a culpa nas pessoas erradas, a pior coisa que pode acontecer é nada. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ganhamos mais recompensas e o jogo recebe melhorias. Literalmente nada a perder. Sobre todo o lance da comparação com Honkai Star Rail, sinceramente isso é um tiro no pé. A 2.0... Mais ou menos é um tiro no pé. Eu acho que foi um tiro no pé as ações da empresa. A empresa não percebeu que teria esse nicho. Eu não sei se eles não têm os dados ou se foi uma análise errada para eles verem que seriam públicos semelhantes. Tá? Eu não sei mesmo se eles não veriam isso, porque aí você não tem dados. Mas a minha noção é que eles realmente não preveram o setor administrativo de comunidade da empresa não é tão bom assim. Lê, mas tal empresa tem um setor... Gente, a Arroio é muito nova. Porque você acha que eles mudaram o nome? A Arroio é nova demais comparado às outras gigantes. Por isso que eu falei que ela é uma empresa de garagem que cresceu muito. Ela é uma empresa de garagem que cresceu muito. Questão de tempo, né? Nem questão monetária. É questão de tempo de vida dela. Só você ver... Poxa, as outras gigantes chinesas e o tempo que elas têm, pô, dos conglomerados gigantescos que se tem. Tem empresa, não, mas tal empresa aqui chinesa é super nova, você vai ver quem é dono dela, tá há 60 anos no mercado agindo. Então você tem que ter essa noção de que muitos recursos humanos que você cria é com base de experiência. E experiência é o recurso humano mais falseável e menos difícil de se importar, tá bom? É por causa disso. Então tem que ter essa pequena noçãozinha. E a questão é, ao você tratar um jogo bom, o link automático das pessoas vamos lá. Porque as pessoas, antigamente, qual é a coisa? Porque a gente não tem boas recompensas. Não temos boa recompensa. Qual é a análise rasa? Deixa eu falar análise rasa, vai parecer que eu estou arrogante, mas qual é a análise comum? Senso comum que o pessoal faz? Porque a empresa não quer. A empresa tá tendo lá, fez a sua matemática e viu, não é bom dar muita coisa pro pessoal não ficar mal acostumado. Essa foi a principal análise que eu acho que todo mundo fez, que ela é a análise de simbiose, que o pessoal fala que é conhecimento de simbiose, que é aquela análise mais seca que você faz. E eu acho que a Arroio não percebeu isso. Provavelmente ela percebeu, mas ela achou que estaria mais pra cá. Oriente. O pessoal daqui já percebeu. Isso faz tempo. E quando você percebe, então que o pessoal achou, a MiHoYo é uma empresa muito pão dura, que não vai dar nada pra gente. Então, normal. Então, pessoal, o que o pessoal fez? Eu vou conviver com a empresa pão dura. É isso que o pessoal viu. Então, quando o pessoal viu que outro jogo da MiHoYo, novo... o Lito vai falar isso daqui a pouquinho, novo, recebeu, e eu acho que é onde a análise dele tá errada, e o povo percebeu que um jogo novo, que é grande, que tem o seu tamanho, também estava recebendo, o pessoal, poxa, então peraí, jogo novo, igual Genshin, jogo grande, igual Genshin, recebendo muita coisa, poxa, cadê aquela empresa que fazia a matemáticazinha dela e não queria deixar o pessoal mal acostumado? Cadê? Foi aí que gerou esse falso senso de, entre aspas, injustiça. Que é uma desgraça a percepção de justiça das pessoas. Ai, gente do céu. Quem aí, se você... uma coisa do canal é minúsculo, mas se você já trabalhou com telemarketing, com agir com o cliente... Quantas vezes você já não viu? Isso não é justo, eu tô me sentindo lesado. A percepção de injustiça das pessoas é algo... quase que insuportável. Vamos lá, vamos continuar, porque senão vai terminar nunca. De Star Rail está chegando e provavelmente vai ter recompensas insanas. E o aniversário do jogo então nem se fala. Só que isso não é motivo para dar hate no jogo Honkai Star Rail, na sua comunidade ou nos seus desenvolvedores. Eles não têm culpa. Concentrem suas reclamações em Genshin. Star Rail não tem culpa pelo que a equipe de Genshin deixa de oferecer. São jogos da mesma empresa, mas não são geridos pela mesma equipe. Aliás, eu realmente não entendo o porquê dessa fixação da comunidade de Genshin com Star Rail. Afinal, as recompensas que dão em Honkai Impact ainda são infinitamente melhores que os outros dois jogos. Aí que tá. Eu acho que o Lito, ele sabe, tá? Mas eu vou então reforçar. Ninguém liga pra Honkai. Muita gente nem sabe que Honkai Impact existe. Ninguém, principalmente aqui. E por que eu falo isso? Tá desmerecendo. Não. É a percepção popular com base em imagem. Se ninguém sabe que Honkai existe, então qual é a análise? Tem duas análises, na verdade. Qual é a análise base? Só existe Genshin.
Compara com Honkai Impact, não é justo. Jogo grande, esse jogo recebendo a melhor recompensa, esse jogo aqui não recebendo. Por que esse jogo não tá recebendo sendo que é maior? Logo, isso é injusto. Lógica base de jogador casual padrão. E tem um jogador que conhece Honkai Impact. Então, por que essa base também não é instaurada? Porque é jogo velho. Então, o pessoal percebe. Qual é a lógica? Esse jogo ele é mais velho, ele é mais antigo. Então, e é o que acontece, tá? Então, o pessoal tá dando jogo lá porque é um jogo menor. É pra manter o pessoal de lá, é pra manter o jogo vivo. Aí o pessoal faz o link com... Mas, olha só, esse jogo aqui, ele é novo, ele é grande e ele tá ele tá equiparável ao Genshin. Esse é o pensamento mais comum das pessoas. Então, se esses dois jogos estão equiparáveis e Honkai não está equiparável, então... Por que não tem um tratamento igual? Esse é um pensamento que eu acho que o pessoal faz. Esse é o link, é a informação, é o conhecimento de simbiose dessas pessoas. Então, por isso. Jogos somados. É skin gratuita e personagem gratuito em praticamente todas as atualizações. Sobre essa leva de reclamações e boicote, se eu acho que ele vai dar resultado? Provavelmente não. Tá muito em cima da hora. Mas se tem uma coisa que me deixa otimista... Vai dar muito resultado. Talvez não aqui. Todo boicote, teve um mínimo de ação na MiHoYo. Todo. Ela sabe, tá? Ela sabe. O que ela faz é a gestão de imagem, tá bom? Por que ela não vai fazer nada? Porque ficaria muito na cara. Eu acho que é muito possível algum evento extremamente randômico. Batemos mais, sei lá quantos milhões de downloads. Dá um T4, dá um T5. Pode acontecer. Mas é a gestão de imagem. Vamos lá. Lancei em Genshin. Depois lancei em Honkai. Aí Honkai passa a dar um monte de coisa. Depois agora Genshin passa a dar um monte de coisa. Qual seria a sensação empresarial? Que a ação que até então... a MiHoYo estava tendo com o Genshin estava errada. Então, as ações da MiHoYo vamos fazer as ações para que minimizem qualquer percepção nossa que a gente está fazendo cagada com os nossos jogos. É basicamente essa a principal análise que a MiHoYo sempre faz. Por isso que quando teve os bugs com a Yoi, ela literalmente, alguns, ela literal nem falou quando arrumou. Por isso que quando teve a mudança com a AI, as mudanças vieram por e-mail, para não gerar nenhum tipo de comoção. Por isso que quando teve certas mudanças, as mudanças vieram por e-mail. Por isso que certas mudanças nem foram mudadas, quando mudou certas coisas, tá bom? Então é uma questão de gestão. O que eu acho é que a MiHoYo tomou decisões erradas no começo dela. E para que nós não percebêssemos esses erros que ela tomou, ela decidiu vestir uma máscara de perfeição, que sempre teve, acho que ninguém aqui nega isso, tá? Eu não vou argumentar muito porque o vídeo já tá chegando, então eu só vou jogar conclusões aqui. Se o pessoal quiser, eu elaboro melhor elas. Então, a visão que a empresa tem que dar é uma visão perfeita, ou a mais perfeita possível. Então, por isso que a MiHoYo, ela toma essas ações. Ou você acha que essas ações, essas mudanças de layout e de mudanças de vida vieram agora, do nada, na 4.0? Ou você acha que ela só percebeu agora? Não. Ela literalmente espera grandes ações para que dentro dessas grandes ações, erros que ela tomou sejam diluídos e que esses erros, é quando você toma um erro, mas você tenta dar uma 360 para essas ações virarem acertos. É isso basicamente que a MiHoYo faz, ela sempre fez em todas as ações, né? Em todas as ações. Poxa, só veio como ela agiu com a primeira recompensa, aquela recompensa fajuta. Ela jogou um textinho lá para parecer que foi planejado, para parecer que não foi, para parecer que não foi um erro, que não foi um descaso que ela fez, tá bom? Então é basicamente por isso. É o histórico da MiHoYo quanto à comunidade chinesa. Pra quem não sabe, pra MiHoYo, o feedback da comunidade chinesa é muito mais importante que o feedback da comunidade global. Então, como são eles que estão falando, talvez tenha algum peso. Outras vezes em que a... Não. Gente, nunca mais vai acontecer um Zhongli. Nunca mais de verdade vai acontecer um Zhongli. E por quê? Talvez mude alguma coisa, pode, mas nunca mais vai acontecer um Zhongli. Por quê? A MiHoYo
errou ao mudar o Zhongli. Dentro da análise administrativa dela, ela errou ao mudar o Zhongli. Por isso que ela prefere, então, fazer personagens já extremamente fortes quebrados para não ter nenhuma reclamação lá da região. Por quê? Exatamente para não dar esse argumento. Ao ponto que qualquer coisa, a chance da Yoimiya mudar é porque mudou o Zhongli. A chance da Yai mudar é porque mudou o Zhongli. A chance da DRA mudar é porque mudou o Zhongli. É para matar essa possibilidade. E pior, para não dar briga de público. Se a Hoyo agora atende de novo a comunidade chinesa, ferrou. Tá bom? Ferrou, porque aí vai dar o argumento para a gestão de comunidade deles, para gerar isso de o que importa é o Genshin na China. E o que importa é o Genshin. O outro mundo é resto. Eu duvido que elas façam isso. Mas pode acontecer? Pode. Mas eu não tô contando com a burrice da empresa. Cara, é que eles fizeram isso com Star Rail, mas eu não acho que eles não vão ser tão burros ao ponto de não fazer uma simples análise de que por causa do Zhongli teve essa rachadura entre comunidade oriental e ocidental. Eu não acho que eles sejam tão burros. Todas as ações que eles tomaram depois do Zhongli foi para que o Zhongli não se repita nunca mais. E se repetir, eles vão tancar. Minha opinião. A comunidade chinesa se manifestou, teve resultado, como no caso do buff do Zhongli e no fiasco do primeiro aniversário. No geral, pra nós, a comunidade brasileira, não adianta fazer muita coisa. Eles simplesmente não resolvem. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu duvido que os representantes brasileiros da Hoyo tenham voz de fala dentro da empresa. Sim. O que eles querem, não é dizer, eles querem dizer que eles ouvem. A gente não. Eles não querem deixar a sensação de público divergente. Eles não querem deixar essa sensação. Lá em cima, óbvio que eles vão tratar melhor os chineses. O que eles querem é minimizar a sensação de favoritismo, tá bom? É isso que eles querem fazer. Minimizar a sensação de favoritismo. Favoritismo existe, ninguém tá negando. Mas é o que eu falei. Eles não querem deixar os desacordados, que são as maiorias. Eu acho que é a maioria pela ação da empresa, porque é eles que têm os dados. Eles que têm o perfil, eles que têm a análise, eles que têm um mega servidor com terabytes e terabytes de informação. E dentro dessas análises você teria que ter então que boa parte do Genshin tem esse perfil e a gente não quer que esse perfil de desacordados acorde, tá bom? Por isso. Então, mesmo que ouçam as nossas reclamações, não podem fazer muita coisa. Sério, não adianta ficar comentando no Facebook brasileiro da Hoyo, por exemplo. Eles não são a fonte do problema, eles são a... Não é questão, é questão de fazer um burburinho, da sensação do público de estar fazendo alguma mudança. Essa é a sensação de mudança de controle. E é essa sensação que a Hoyo não quer dar para os players. A Hoyo não quer deixar se parecer que os jogadores estão no poder. Por quê? Para a empresa, com o perfil administrativo dela, investidores, a empresa, pelo histórico e pela vivência dela, precisa não deixar essa sensação de falta de controle. Por quê? Porque é empresa nova, bilionária, pouco diversa no quesito de produtos, e isso pode dar um problema muito grande de investimentos. Você investiria numa empresa bilionária com 3 produtos ou uma empresa bilionária com 50 produtos, 50 indústrias, 50 nichos e com 60 anos na indústria? Ainda tem a questão administrativa chinesa, da cultura organizacional chinesa, que eu não tenho como saber, porque eu não sou chinês. Eu já li vários artigos sobre como é a cultura organizacional chinesa, mas ela muda muito por causa do governo, então eu não sei como é que tá lá, tá? Então eu tô fazendo teorias com um buraco enorme de informação, mas eu tô fazendo pelo menos um pouquinho. Apenas uma representante da empresa que não tem poder nenhum lá dentro. Só nos resta torcer para que a comunidade chinesa seja ouvida e mais generosidade seja oferecida. Não. No máximo vai ter um cala-boca e talvez no próximo aniversário tenha alguma coisinha diferente, tá? A empresa, a Hoyo, eu não acho que ela esteja na estratégia de ignorar o problema para minimizar os danos à imagem da empresa. Você fingir que o problema não existe. Eu não acho. Tem chance disso acontecer? Tem. Porque ela funcionou algumas vezes no passado, mas esse é um problema exponencial. Eu não acho que a empresa, que é a Hoyoverse, vá para a estratégia de
em nome da nossa empresa, em nome do nosso nome, da nossa imagem, nós vamos perder base de clientes para manter o nome da imagem, porque como o nosso faturamento é muito grande, se nós perdermos metade do nosso faturamento com más escolhas de má gestão, nós ainda vamos ter o suficiente para se manter enquanto mantemos a nossa imagem. Ou seja, a nossa imagem de empresa que faz o certo, mesmo que falseando ela, calculando a base de vários anos de ser uma grande empresa e lançando novos jogos, vai ser mais lucrativo. Eu não acho que ela esteja sacrificando o Genshin, tá? Eu achava isso? Achava, não vou mentir. Eu achava que ela estaria sacrificando o Genshin. Mas não. A empresa, eu acho que ela tá só fazendo o que ela pode com os recursos que ela tem. Como ela não tem um capital profissional tão bem engajado, ela tá fazendo uma gestão aqui o máximo pra lidar. Pô, teve muita melhora no Genshin, a gente teve melhora demais, pô. Cara, eu nem duvido que daqui a 1 ou 2 anos a gente tenha um sistema de renascimento para mudar personagens antigos. Não duvido, tá? Não duvido, é até mesmo intuitivo. Então a minha visão não é mais por causa das ações recentes da Arroyo que ela esteja sacrificando o Genshin, tá bom? Para manter a imagem, tá? Ale, por que isso? Gente, é muito simples, pô. A imagem da empresa é muito maior. Cara, gente, é porque tem tanto exemplo de empresa que faz isso. Tanto exemplo, é muita empresa, pô. Tem empresa de sapato que faz isso. Empresa de sapato que faz isso. Empresa de software, empresa física que faz isso. Principalmente, só que, por que eu não acho que a Rui vai fazer isso? Porque empresas que fazem isso têm múltiplas formas de ter ganhos. Múltiplas empresas. Pô, gente, veja o conglomerado Ambev. Pra você ter noção. No Brasil. Então, essa estratégia de sacrificar base de clientes para manter a imagem da empresa é uma estratégia muito comum nas empresas. Poxa, a Parmalat fez isso. A Vigor fez isso no Brasil. Tá bom? Ou você acha que quando um produto destinado a um público de baixa renda cresce grandemente a sua porcentagem para ele ser um produto mais alta a renda e a base antiga começa a reclamar e ela fecha os olhos para isso, ou você acha que isso não é calculado? Sabe que é, tá bom? É por isso, tá, gente? Pela Arroyo. Vai que a equipe de Genshin aprende com a de Star Rail, ou melhor ainda, com a de Honkai Impact. Sinceramente, dar personagens 5 estrelas nem é um prejuízo tão grande assim. Não é aprender, gente. Não é aprender. Se elas têm isso, eu acho que eles só erraram no quão desgostoso ou o tamanho real que são os acordados, né? Ou o poder dos acordados tem aos desacordados, tá? Que é a base mais engajada com a base média de engajamento que tem no Genshin. Eu acho que eles erraram nisso. Na minha opinião, Genshin ia tancar um pouquinho o choro, mas rezando por o hype de Fontaine calar um pouquinho a boca do pessoal que ia reclamar. Só que foi muito maior. Eu não acho que eles iam perceber. Eu acho que eles não acharam que o pessoal ia criar tanta fanfic e que eles iam comparar tanto com o Honkai. Eu não acho que eles acharam que isso é essa proporção. Eu acho que eles acharam que a proporção real seria 10% do que foi. E eles iam tancar. Sem dúvida. Que ficaria muito na cara, pô. Próximo. Chama muitos jogadores casuais de volta para o jogo e a maior parte do lucro deles não vem dos jogadores free-to-play que só compram uma versão da Lua e coisas assim. Vem dos jogadores que investem até a C6 em... Gente, vocês não têm noção do quanto a empresa pode perder com a base bem simples de questão de imagem. Empresas conservadoras, gente, como eu traço... Eu duvido alguém aqui falar que Genshin tem traço. Mas se pega a tabela... Não importa, meu amigão. Não importa. Principalmente porque as principais tabelas de definição de comportamento empresarial são pra cá. Não é pra lá não, tá? Tem que pegar as tabelas de lá. Empresas conservadoras pensam muito ao longo prazo. E todas as ações que a empresa tem estão relacionadas, nem que minimamente, a ações a longo prazo. Isso caracteriza empresas conservadoras. Muito alguém tentar defender que a empresa não é uma empresa conservadora. Nossa, Jesus, tá? Conservadora empresarial, teoria da administrativa, não vem com teoria política não, pelo amor de Cristo. Empresas conservadoras. E ela calcula a sensação
da empresa com os erros. Por isso que tudo que ela faz é para minimizar a percepção de que é uma empresa errando, porque ela é uma empresa muito nova, com pouca diversidade de produto, pouca diversidade de catálogo e com pouca diversidade de... qual é o nome? Gestão de conflitos e erros, tá? Ela tem pouco histórico disso, tá? Quando você pega uma empresa de 80 anos, que já passou por, 3 crises, 2 guerras mundiais, já passou por ressignificação de marca, já passou por ressignificação de produto, você sabe que é uma empresa que ela sabe se virar. Genshin, você não tem nenhuma prova disso. Então ela precisa que a imagem celibatária, intacta dela, fique. Então é isso que ela quer manter, a imagem de perfeição dela. Mas do que você está falando? O público já percebeu há muito tempo essa estratégia. Gente, não é só a gente, tá? É os assessores, é a própria diretoria da empresa, é os próprios investidores, é a própria rede de convivência e a network da própria empresa com relação a bancos, com relação a imposto, com relação à percepção popular que a empresa tem com os grandes setores. Não é grandes setores, isso é outra coisa, na percepção de outras empresas, de outras grandes empresas têm por ela. Então é a percepção dos grandes impactos, dos grandes movimentos, não é só a gente. Por isso que eu, até por um tempo atrás, achei que o Genshin era o sacrifício é o sacrifício da Hoyo de se fazer uma empresa grande e bem estabilizada. Mas agora eu percebi que não é um sacrifício total. Eles sacrificam as suas equipes e por isso acaba parecendo que está sacrificando o jogo. Não, a empresa, quando quer melhorar o jogo, ela melhora. Então não é isso que eu quero. A minha única análise é que a empresa que gera muito a própria autoimagem dela. Então por isso, e sim, se os grandes mercados, as grandes empresas, investidores cheirarem que a Hoyo não tem um controle total, cheirarem qualquer ação, até mesmo que dê a entender isso, ela perde muito dinheiro. Ela perde muito prestígio. Muito. Por isso que, quando a nota caiu, a primeira coisa que a Hoyo fez é ignorar, porque se ela dá voz, ela confirma esse problema e foi comprar bot. Para ela poder, dentro da network de empresas, vender a narrativa que foi troll. Vender a narrativa, foi só um probleminha. Porque se ela fingir que é um pequeno problema, ela consegue vender a narrativa dentro da própria network dela, dos próprios contatos, da própria visão empresarial geral que as outras empresas e os investidores e os players dormindo, os players que não estão acordados têm sobre ela mesma, tá bom? Então é isso que a empresa faz. E todas as ações que a empresa faz são visando isso. Lê, você pode estar errado nessa sua análise? Posso, poxa, eu já falei, eu estou teorizando, claro que é com base em teorias administrativas, sim, só que eu não sou chinês, eu não sei a cultura de lá, é cultura administrativa, né? Eu posso estudar cultura 300 anos lá, cultura administrativa só se vive vivendo em empresa, porque cada empresa é um ecossistema completamente diferente, você teria que viver lá, viver cada empresa, viver múltiplas empresas para poder aí ter total análise de dados, tá? Pelo amor de Santo Cristo. Então eu tô palpitando. Você pode ter uma, entre aspas, palpitagem profissional, mas ainda é palpitação. Vamos confirmar. Uma cópia a menos que esses jogadores estarão comprando por ter recebido um 5 estrelas de graça não pesa tanto assim. Pesaria se você pudesse fazer o link de que estão fazendo isso, é uma quebra no padrão da empresa, feito por jogadores, que mostra que a empresa não tem total controle do jogo da empresa e não consegue também gerir a sua base de clientes para que os clientes estejam, entre aspas, na palma da mão da empresa. Ela perdendo esse trono de pó, que o pessoal gosta de chamar desse trono de pó, não é trono de pó porque a teoria no livro tá, é trono de pó sim, caramba. Por quê? Mesmo que não encare na teoria administrativa como trono de pó, você consegue forçar essa conclusão, porque a Hoyo, ela é uma anomalia dentro da própria teoria administrativa. Ela é uma anomalia, tá? Eu tô falando isso pro pessoal que entende, tá, gente? É porque o pessoal
como eu tô palpitando, vai ter o pessoalzinho que vai pegar livrinho, vai pegar artigo, vai, tá aqui, como se eu fosse um idiota que não estivesse contando isso. Eu tô contando isso, pô. Eu só não tô cravando porque eu não sei, tem muito pouco dado para você dar uma análise, bater o martelo. Enfim, essa foi a treta da 4.4 e a minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal pra não... Deixa o like lá no Lito, tá? Dá uma olhada no meu novo canal. Tá bom? Então eu vou voltar aqui no principal ponto de análise que muita gente acaba esquecendo da Arroio, tá? Que é, tá, Ale, você concluiu que por que então Arroio não volta atrás e quebra o seu padrão empresarial com Genshin? Porque isso sinalizaria um erro. Você tem a questão de análises empresariais. Produtos, eles têm uma vida contábil e um padrão. Aí que vem um problema. Eu não sei quanto tempo, em média, se tem de produtos estrela na China. Tá? Infoprodutos têm uma vivência média de 2 anos. Ali, mas tem tal produto lá que média, sabe o que é média? Você pega lá. É que eu sei que é muito fácil você pegar os grandes setores, os que quebram esse padrão, e usar eles como padrão. Não. Médias são feitas pela quantidade vezes a quantidade. Ou seja, você precisa calcular quem viveu e quem morreu. E quem morreu é muito. É muito fácil você olhar por vale de quem conseguiu e não olhar por vale dos ossos, né? A teoria do vale dos ossos, que quem acerta chama atenção, mas você não vê lá embaixo todos aqueles que falharam para que aquele que está lá em cima conseguir. Então é isso. E eu não sei, lá na teoria administrativa da China, qual é o tempo de vida média de infoprodutos de alta e alta escala. Eu não sei. Eu vou chutar que seja 5 anos. Então, ou seja, a partir de 5 anos, eu teria que ver Honkai. Só que o problema de Honkai é que Honkai é pequeno comparado ao Genshin. Então, a teoria muda de acordo com o tamanho e a escala. Então, eu não sei se daria para usar o Honkai como parâmetro. Eu dei uma pesquisadinha sobre o Honkai. Cara, o Honkai é um produto com muito coração, pô. É um produto com muito coração. Eu não consigo tirar nenhuma teoria administrativa. Pô. Literalmente, parece o Honkai. As ações que tem na empresa do Honkai Star Rail, do Honkai Impact, é muito de... o pessoal chama de empreendedor apaixonado. É muito de empreendedor apaixonado. O Genshin não. O Genshin, ele gabarita o aspecto de empresa conservadora. Então, se a empresa toma uma atitude... e ela percebe que essa atitude está errada, ela vai calcular se eu admitir que essa atitude está errada é mais ou menos danoso do que eu levar essa atitude errada até o final. E eu levo ela até o final, depois você muda com a desculpa. Exemplo de empresa gigante, Microsoft com Windows Phone. Meu filho, eu vi análises de investidores que já estava claro que o Windows Phone ia falhar 5 anos ou 2 anos, acho que 2 anos antes. Aí eu não vou dar dados exatos, é o resumo. Bem antes, eles lançaram 2 produtos, 2 gerações, sabendo que ia errar. Só para você manter o produto com mais tempo no mercado, para justificar justificar melhor o seu encerramento, tá bom? Então a percepção de público e a percepção empresarial que o pessoal tem é importante. Então é exatamente por isso. Então vamos lá. Você tem Honkai Impact. Vou fazer uma linha do tempo simples, porque o vídeo já ficou gigante. Você tem Honkai Impact. Você tem Genshin. E você tem Star Rail. A empresa, quando fez o sucesso com o Genshin, era uma empresa fundo de garagem que recebeu uma projeção gigantesca, tá? E pelo amor de Deus, não seja reducionista, tá? O que eu tô falando é apenas para exemplificar. Exemplos são feitos para explicar a linha de raciocínio. Não quer dizer que, ai, como eu detesto esse argumento. Então você está dizendo que o pessoal lançou Honkai, o Genshin, para não ganhar dinheiro. Olha isso tudo que Genshin fez, olha isso tudo que Genshin fez. Gente, empresas
tem padrões de ganho e estimativas de retorno de lucro. Eu duvido, e eu quero alguém aí que dê qualquer microprojeção de mercado. Eu quero de verdade que você acha aí, eu quero. Qualquer um aí de vocês, pegue qualquer projeção de qualquer analista que chegue em 10% do que o Genshin ganhou no primeiro mês como uma projeção minimamente válida. Óbvio que o Genshin foi feito para dar certo. Óbvio! Mas o Genshin foi feito para dar certo no público da China, que é gigante o suficiente para se autogerir. E eu tenho certeza que a projeção de ganho que a empresa ia ganhar, eles não acharam que eles conseguiram todo o retorno financeiro em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que eles não achavam que o pessoal ia investir tanto dinheiro ao ponto de constelações venderem igual água no público mais engajado, que a gente chama de... Caraca, é muito feio, mas é de público cativo. Eles não sabiam. Se eles soubessem, não teríamos uma Xiang nem um Bennett. Se eles soubessem, as constelações de todos os personagens seriam completamente quebradas. Pô, olha a constelação de Tiganaru comparado com a da Yoimiya. Olha. E todas essas questões mostram que a empresa ela foi aos poucos percebendo seus erros, só que elas não podem mudar do nada. Que dá a sensação de, opa, o que é um erro? Tá errado? Muda. Ou seja, eles não podem frear o carro do nada. Eles estão parando aos poucos para você não sentir o seu alavanco. Quem aqui já começou a aprender a dirigir, o primeiro estágio de que você percebe quando alguém está dirigindo ou aprendendo a dirigir é quando você solta a embreagem. Que o carro dá aquela ida para frente. Do nada assim. Isso dá a percepção de quem está aprendendo a dirigir. A Hoyo não pode dar essa impressão que ela está começando agora. Não pode, mesmo que ela esteja. Ela é uma empresa muito nova. Olha, ela é uma empresa nova com... Ai, como eu detesto ter que ficar me explicando muitas vezes. Ela é uma empresa nova comparado às empresas até mesmo fora da bolha, porque investidor e imagem empresarial não se fecha a um nicho estabelecido, se fecha a empresa, tá bom? Principalmente porque múltiplas das empresas grandes têm vários nichos dentro. Então é isso que a Hoyo sempre faz. Como é que eu posso manter a minha imagem de empresa perfeita, ou o máximo da minha empresa perfeita? Então a Hoyo sempre faz isso. Ela sempre faz isso. E de todas as vezes. Pô. Eu não comecei a jogar fixamente no começo da empresa. Então eu posso estar... As minhas pesquisas nas ações da empresa, no comecinho dela, quando ela percebeu que ela percebeu que ela estava gigantesca, que aquele boom inicial iria se manter, que não era só um boom daquele lá que o pessoal falou que ia ser um matador de Genshin, um Genshin Player. Por exemplo, aqui, em que ponto você acha que a Hoyo percebeu de que ela tinha um monopólio? Que não ia lançar vários Genshin Impactzinhos que iriam roubar o público dela. Quando você acha que a empresa percebeu isso? Eu acho que quando a empresa percebeu que ela tem um monopólio nesse padrão Genshin, desse padrão Genshin Impact, desse padrão Zelda, se você preferir, quando ela percebeu que ela tinha esse monopólio, ela fixou essa ação dela de, cara, vamos levar com a barriga, vamos levar perdendo o player, porque o player não vai ter pra onde ir, depois ele volta. Cara, o nível de personagem voltando pra Genshin no pico é gigante, pô. Personagem que literalmente tem conta. Um personagem com constelação, mas que não joga. Colecionismo. Que é o tipo de player que a Hoyo mais gosta. Não, que toda empresa mais gosta. São os colecionadores. Porque eles vão dar dinheiro pra você, ou seja, ou mesmo atenção, mesmo se eles não estão jogando. É o melhor. Você não gasta mantendo os dados de múltiplas ações, mas você gasta só com ele dando dinheiro. É o melhor tipo de cliente. Então é isso. Então a empresa foi uma empresa que teve uma projeção muito maior do que ela estava pensando. Muito maior. Que deixou ela meio perdida. E sabe quando você tá com um carregador, um fone de ouvido ruim, um carregador ruim, você tá lá carregando seu celular, aí você mexe nele, não tá carregando, e você faz um movimento, e aí ele começa a funcionar, e você fica com aquele movimento parado, mesmo que tenha consertado, entre aspas, mas você fica com aquele movimento parado,
Basicamente isso daí. Que a Arroyo fez em até mais ou menos a 3.0 e a 4.0. Ela não quis dar a intenção, dar o parecer de que ela errou. Ela quer minimizar os seus erros. Ao ponto que a gente já teve algumas projeções, já mudou um pessoalzinho lá, já mudou alguma coisinha, já mudou umas mudanças, já veio muita mudança. Essas mudanças estão até mesmo sendo testadas no Honkai, tá bom? Você tá falando que o Genshin não é laboratório? Sim, o Genshin ele é laboratório, sim. O Genshin ele é laboratório e tá mais do que provado com as mudanças que estão vindo. O Genshin é laboratório de gráfico, pô. Como é que pode, pô, usar um Genshin pra mudar o motor gráfico? Mas vamos deixar. Então o Genshin ele é laboratório. Mas tem carinho no Genshin, tá? Tem carinho no Genshin e a Arroyo não está usando, não está sacrificando o Genshin. Ela só não tem capital qualificado humano para tomar as melhores decisões possíveis, tá? Eu acho que ela nem tem a experiência organizacional para isso. Tá bom? Agora que eu já expliquei isso da empresa, mas que empresa filha da mãe, ai como eu detesto esse tipo de empresa, de verdade, porque é o tipo de empresa que você pode esperar tudo, ao mesmo tempo não esperar nada, porque a mesma empresa que não percebeu que as ações que ela estaria de fixação de público do Honkai iriam reverberar no Genshin, tá? Ou seja, eles estão tentando formular o que eles erraram aqui no Genshin no Honkai. Só que eles não trazem direto pro Genshin porque ficaria muito óbvio. Assim como eles não vão responder o pessoal agora para não dar a sensação de que só muda quando os chineses falam. Tá bom? Porque a projeção dos chineses comparado ao Oriente, a projeção de manifestação do Oriente e o Ocidente está muito característico agora. Tá bom? Eles vão tentar ignorar de novo, tá? Então é isso. Só explicando aqui. Então se você... por que você está explicando isso? Simples. Não culpe a equipe do Honkai, não culpe o Honkai Impact, não culpe o Honkai Star Rail. É a base da empresa, tá bom? Então ou seja, é uma empresa filha da mãe. É uma empresa que sabe o que ela tá fazendo e ela vai simplesmente ignorar tudo para ser o mais conservadora possível. Ela não vai fazer isso. Ela não vai. Porque ela tá com um trono de vidro, um trono de pó. Ela não sabe se ela Bom, vamos lá. Uma das coisas que mais focou os personagens é a dificuldade. Existem vários jogos que, por serem muito fáceis, a fanbase morre. Ela não... A Royoverse, no começo, e eu acho que até hoje, ela não sabe o que fez o Genshin dar certo. Ela não sabe e ela tá testando. Pra mim, Honkai Star Rail é um laboratório também pro Genshin. Porque como é um público muito semelhante, como a Arroyo não sabe qual é a liga do Genshin, porque o Genshin é um jogo muito complexo, só você ver as diferentes comunidades que foi feito, que eles estão com medo de mudar esse ecossistema que foi simbiosicamente criado para manter o jogo, mesmo que vá se decaindo, isso é óbvio, mas se decai muito mais lento do que a média global. Eles não sabem. Então, poxa, se a gente der vamos lá, dão um T5, mostra para a comunidade que é sem poder. Pode balançar esse estado de apatia que a comunidade em geral tem, mesmo que tenha a parte da comunidade que reclama, sempre vai reclamar de tudo. Só você vê o hate que eles têm com os personagens. Ao ponto que a Arroyo sabe lidar muito bem com o hate do personagem. O personagem tá ruim, então toma, cala tua boca, pô. Ele vai ficar melhor. Imagina se a Arroyo muda a Cookie. Porque o pessoal reclamou muito dela. Exemplo. E hoje em dia ela é só um dos personagens mais importantes do jogo inteiro. Então a Arroyo, meio que você tem uma empresa que sabe o que está acontecendo e uma empresa que não tem a menor noção do que está acontecendo. Ela sabe o porquê das suas ações, mas as ações da empresa não são tão bem embasadas quanto ela gostaria. Por isso que nunca nasceu um Genshin Death, né? Um matador de Genshin. Não nasce, pô. Porque o Genshin, ele é um evento muito único que nem quem fez Genshin sabe o que tornou o Genshin o Genshin. Então, ao você ter esse tipo de análise, torna o Genshin
um jogo e uma comunidade muito complexa. Por isso que a Hoyo, ela trata o Genshin como se ele fosse quebrar a qualquer momento, mesmo ele já tendo matado, já tendo se provado um jogo muito forte ao tempo. Mas ela não sabe quais são exatamente os elementos que tornam o Genshin. Ela não consegue fazer um Genshin 2, por exemplo. O que ela está fazendo, ela está testando como é que vai se relacionar ao público que se tem no próprio Honkai. Então, na verdade, o Genshin é laboratório, o Honkai é laboratório, é uma empresa que só tem 3 jogos. Compara ela com qualquer EA da vida. Vamos lá, produto estrela. Todo produto nasce, alcança o seu ápice e morre. Então as empresas, o que elas não querem, que ela morra, que o jogo morra. Então elas nem precisam que o jogo fique no seu ápice. O que elas precisam é retardar a morte da queda. Ela nasce, vive e morre. Só que, assim como tudo na vida, é mais complexo isso. Então ele pode subir, descer, subir, descer, subir, descer. O que eles querem só fazer que não morra de uma vez. Então as empresas têm como lidar com produtos. Por que você acha que toda empresa, todos esses joguinhos japonês, esses joguinhos que lidam com nostalgia, joguinho caça-níquel, você tem reparo da armadura, você tem despertar, você tem mudanças em personagens antigos. Vamos lá. Personagem lança, fica um tempinho, aí quando o jogo tá caindo, você vai lá e muda um personagem já lançado. Por que você acha que um Nanatsu tem 300 milhões de versões do mesmo personagem? Por quê? Porque você criar personagens e criar empatia, igual a Rui faz muito bem com personagens novos, é muito mais difícil do que você só usar o quê? A empatia de personagens que já existem. Por isso que a Rui fala que não vai mudar personagem nenhum. Porque ela tá meio que falando, a gente se garante em fazer os nossos usuários, os nossos compradores, se apaixonarem por novos personagens e ficar comprando só novos personagens. Então, a gente não precisa ficar usando a nostalgia, que a gente vai criar a nossa nova. Então por isso que ela tem essa postura. Pra mostrar pro mercado que, mano, a gente não que aqui é pra lua, a gente vai só lua se garantindo. E pô, meio que ela tá certa, né? Acho que o time de desenvolvimento da Rui é muito bom. Desenvolvimento no sentido não tanto de personagem, de mecânica, mas mais de criação de hype dos personagens. A Nahida e a Furina são disso, pô. A Nahida, quando foi anunciada, o pessoal detestou ela. O pessoal foi fazer a historinha lá, que eu nem sei o que faz, eu não sou jogador de história, me nego. Eu não leio em Genshin, eu sou analfabeto em Genshin, me nego. Eu li só um pouquinho do Honkai Impact, gostei um pouquinho do Honkai Impact, historinha boa. Pô, tem até cinemática, muito bonitinho lá, Honkai Impact, pô. Deu vontade de jogar o jogo só pela historinha. Pra você, exatamente, manter essa vivência de uma empresa que tá no controle de tudo, tá? Então pode ter certeza que quando o jogo começar a cair e ela não conseguir hypar com personagens novos, ela vai pegar um Zhongli e lançar um despertar do Zhongli. No nível 100, por exemplo, vai lançar o nível 100. Ou porque você acha que tem 90? Vai lançar o nível 100, que vai dar habilidade, vai dar passiva, vai liberar o famoso level 15. Ou porque você acha que sei lá, máximo nível 15 que tem lá. Tá lá, tá tudo lá. E eu falo isso, né? É padrão, gente. É padrão. É só você pegar 300. Pega lá todos os jogos chinês. Os que deu certo. Nem precisa ir nos que falharam. Vai tudo tem isso daí. Se não tem isso, é uma variação dessa mesma estratégia de você usar a nostalgia de personagens passados em personagens novos. Por isso que tem um monte de coisa de anime. Por isso que tem um monte de joguinho de. Um monte de versão do mesmo personagem. Transformação. Entendeu, pô? E a Rui não quer ir pra isso. Ela quer puxar pra si novos personagens. Por isso que a gente não vai ter uma Mei 2 lá, um Raiden 2 e tal. Por enquanto, né? Porque ela tá conseguindo manter esse hype. Tá? Por isso que... Mas só que você percebeu? O que a Rui se garante é o que tá no controle dela. Que é exato. Que é o mais exato. O máximo interpretativo é a história. Agora... Comunidade, meu amigo, a comunidade do Genshin é complexa demais, pô. A comunidade do Genshin é complexa demais. A única comunidade que eu vi a Rui descartar foi a Meta. O pessoal que ficava pedindo late game.
que o jogo não tem late game, não é pra ter late game. A estratégia do jogo não é pra ter late game. Vai existir um late game do Genshin? Vai, entre aspas, meio late game. Quando o Genshin, mano, quando tiver um late game no jogo é que o jogo tá morrendo. Aí a Rui tá desesperada se quer manter o respiro do Genshin. Pode ter certeza. Abismo 13, só quando a Rui vê que 50, no mínimo 50% dos jogadores tem algum personagem do Mochileiro C6. Entendeu? Aí ela lança um Abismo 13, pô. Ela lança o Abismo 13, vai dar personagem T5 de graça pra novos jogadores. Você vai ver, vai ser loucura quando tiver Abismo 13. Tá? E eu estou dizendo assim, numa futurologia de que o Genshin não vai conseguir retardar a sua morte até onde a empresa quiser, tá? Se Genshin começar a morrer do nada assim, e eu tenho, ó, vamos lá, aqui, ó, carinha do Lutinho, aqui, ó, do Acerola. A Royo quer, ó, que ele fique vivo até aqui, ó. Quando ela perceber que tá morrendo e vai morrer antes de chegar nesse tempo aqui, aí ela faz alguma coisinha pra fazer isso aqui. Aí morre. Essa vai ser a principal estratégia da Rui, tá bom? Ali. Então você está passando pano para a empresa. Eu estou só explicando, com base na minha interpretação e na minha vivência, como eu interpreto. A partir daí, você tira as suas conclusões. Eu já estou falando que eu posso estar 100% errado. Eu já estou falando que eu estou tirando análise baseado no meu trabalho, da minha profissão que eu fiz por bastante tempo. Mas mesmo assim, ela ainda pode estar errada. Mesmo assim, a empresa pode simplesmente tem lá os seus dados que justificam. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que a empresa, ao mesmo tempo que ela tem muito controle, ela não tem controle nenhum. Tá? Eu tenho quase certeza disso. Mas mesmo assim, eu não estou dizendo nada. Nada no sentido de bater martelo para você. Eu tenho a minha opinião, você formulou a sua com base no que eu falei. Eu tenho as minhas certezas, só que eu não... eu tenho minha certeza, tenho certeza que Genshin vai fazer assim. Se não for, pô, é só mais uma análise que eu tô fazendo errada, baseado que eu tenho muito pouco para teorizar. É óbvio, vai ficar, tô errado, né? Já esperava, tá bom, pessoal? Cansei, falei pra caramba, mas essa é a minha base do que eu tô falando. Essa é a minha interpretação sobre essa treta toda. Quero agradecer muito ao Lito por... Esse vídeo não sairia se não fosse o Lito, porque eu não sei se eu conseguiria resumir tão bem quanto ele resumiu, tá? Resumo não é a minha praia. Informação. Dar a minha opinião é muito mais fácil, porque é a minha base de conhecimento. Tá bom? Resumo da treta toda. A empresa tá com alguma estratégia doida na cabeça. Ela não tá tratando, ela não tá sendo vilão. Não tem vilão, tem uma empresa com alguma estratégia na cabeça. Essa estratégia pode estar... então quer dizer que estamos errados em pedir mais? Não, a empresa está errada em fazer análise errada do seu público, da sua empresa, do seu nicho. Está errada, pô. Ela está errada. Ela errou em deixar transparecer, e elas querem fazer com que a gente tenha baixa expectativa com base em recompensa. Ela deixou transparecer. Por isso. Então, pô, a Arroio, eu espero tudo e nada no tempo da Arroio. Eu sei que eles têm controle, mas eu sei também, pô, que ali é quase um bando de crianças que não tem tanta noção do que tá fazendo. É uma empresa muito nova. É uma empresa que acendeu muito rápido, tá? Mas Honkai Impact já era gigante na China. Jesus Cristo, por quê? Cara, eu não sou Zé Ruela, pô. Eu não sou Zé Ruela, eu sei, caramba. Você acha que a minha análise a minha análise é tão rasa que eu tô esquecendo de projeção mercadológica? Claro que eu sei, pô. É comparado às próprias ações, ao próprio comportamento e à própria escala mundial do Genshin, pô. E a própria movimentação posterior de mercado. Eu duvido que você tenha falando essa bobeira que você está falando aí. Mas a Honkai já era gigante. Se fosse assim tão óbvio que ia acontecer, você teria várias pessoas aí na onda de Genshin, pô. Eu duvido, vai lá nos principais portais de análise mercadológica. Todos preveram uma mudança de mercado de várias empresas tentando copiar Genshin. Quase nenhuma conseguiu. Pô, a gente não tem nem multinacionais, empresas globais tentando copiar o Genshin, pô. Por quê? Muito investimento, muito risco, e você não tem a quantidade de dados suficiente para fazer um Genshin.
Porque se nem a empresa que fez tem todos os dados necessários... Ah, mano, tá falando quem? Isso que eu tô falando, tá? Não tô chamando a empresa de idiota, incapaz, não. Eu tô chamando mais a empresa de covarde mesmo, que é o que ela é uma empresa muito conservadora e um conservadorismo exacerbado. Só que aí eu não posso meter o pau de verdade, porque eu não sei a cultura do pessoal de lá. Eu não sei. E eu não tô afim de fazer um TCC de média de comportamento de grandes empresas chinesas. Não tô afim, tá? Eu fiz a base, mas eu não tô afim de ter a razão da palavra. Aí você fala, tá bom? Só isso, tá? Ai, cansei. E essa é a base aqui, tá? Caraca, ficou gigante esse vídeo aqui. Obrigado, Lito. Tá? E... se você discorda de mim, pelo menos tenta me explicar do seu ponto de vista usando a minha lógica, tá? Tenta entender a minha lógica, que foi o processo do meu pensamento até chegar na minha conclusão. Identifica o meu processo de pensamento e tenta me explicar a partir do seu processo de pensamento. Por quê? Tudo aqui é interpretativo. Tá? Tudo é muito interpretativo, tudo isso daqui. Por isso que eu tô falando que, como a gente não tem muito dado, tudo aqui é palpitagem, tudo. Mesmo que a minha palpitagem, para mim, seja bem embasada, ainda é